continuidade na nossa aula de História. Então, vocês começaram a estudar um pouquinho sobre o Egito, sobre a África Antiga. E na página 68, vamos falar um pouco sobre o Egito Antigo. Em algumas épocas do ano, as águas do rio Nilo se enchem e inundam as margens. Esses períodos são chamados de cheias. Há cerca de 8.000 anos, durante as cheias, uma grande quantidade de matéria orgânica era depositada nas áreas inundadas. A matéria orgânica se transformava em humus, fertilizando os solos. Ao perceberem isso, diversas comunidades passaram a cultivar alimentos como trigo e cevada e tornaram-se sedentárias. A abundância de alimentos favoreceu o aumento da população. Com o passar do tempo, foi se constituindo a organização do Estado, que deu origem ao Império do Egito Antigo. Para aproveitar melhor as águas do período das cheias, os egípcios criaram um sistema de irrigação chamado Shaduf. Nesse sistema, a água do rio Nilo era levada para as partes mais altas do império, onde era armazenada em reservatórios. Essa água era utilizada na irrigação dos campos e na criação de animais. Agora, observando as imagens e de acordo com o texto, responda: é possível afirmar que o rio Nilo foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade do Egito Antigo? Comente os elementos da imagem que comprovam sua resposta. Agora, página 69. A sociedade egípcia. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, considerado um deus encarnado. O faraó era associado a uma divindade específica e, assim, acreditava-se que ele tinha poderes sobrenaturais. Sua função era administrar todo o reino e comandar o exército. Para isso, o faraó contava com muitos funcionários. O vizir era responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de impostos e cuidar dos assuntos externos. Os sacerdotes administravam os templos e os cultos religiosos. Já os escribas eram encarregados de registrar por escrito os impostos arrecadados, os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais no reino, entre outras informações do Estado. A sociedade egípcia era composta em sua maioria de camponeses, responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. A maior parte da colheita era dada ao faraó como pagamento de tributos. Nas cidades viviam os artesãos, que se dedicavam a ocupações como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e pintores. Tanto no campo quanto nas cidades havia escravos. Eles podiam desempenhar diversas ocupações que também eram realizadas por pessoas livres, como artesãos e camponeses. Em relação à população total, os escravos eram minoria. Agora, de acordo com esse texto, respondam ao número 2. Que situação foi retratada na imagem? Por que pinturas como essa podem ser consideradas importantes documentos históricos? Então, Year 5, bom trabalho para vocês.